Agora, a gente precisa entender que também tem uma outra situação, que é a situação onde há cobrança, né? Onde se é uma cobrança de verdade, né? Que daí a cobrança não é algo tão bacana quanto um pedido. É diferente eu pedir, é diferente eu cobrar, né? Se a pessoa ela faz um pedido para mim, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, tá? Agora, se a pessoa faz uma cobrança, existe uma exigência de um sim. Eu não tenho a liberdade de dizer um não, porque se eu disser um não, esse não vai ser acolhido. Então, existe uma cobrança, uma exigência de dizer sim. Eu tive uma amiga que me procurou uma vez porque o parceiro queria fazer sexo e toda vez e segundo ela, o motivo dela não querer fazer sexo era porque ela estava trabalhando em 2 empregos e daí ele queria fazer sexo numa frequência que ela não dava conta, porque ela estava sempre muito cansada. Ela trabalhava todos os dias, inclusive final de semana. Ela trabalhava como enfermeira e eles estavam com uma pizzaria. Então ela trabalhava de dia como enfermeira, à noite na pizzaria. Então o que acontecia? Ela trabalhava demais e ela estava cansada, estava muito cansada. E de repente ele trabalhava só na pizzaria, então ele tinha uma disposição maior, uma energia maior que ela, né? Só que se ela falasse não para ele, sabe o que acontecia? Ele ficava sem falar com ela, ele brigava com ela, ele fechava a cara. Então, isso não era um pedido, era uma exigência. Ou você faz sexo comigo, ou você vai, ou eu vou fechar a cara com você, ou eu tô de mal, né? Então, era uma exigência. Existem 3 tipos de comportamento. Comportamento passivo, que é aquela pessoa que fica calada, que faz as coisas ali para agradar, né? Eu não vou falar nada, então eu vou me submeter, eu tenho dificuldade para falar não, eu tenho dificuldade para colocar o limite, então eu me submeto a fazer as coisas que eu não quero, então é a passiva. A agressiva, a atitude agressiva é onde eu quero, eu quero cobrar, eu quero exigir, e a assertiva é onde eu peço, tá? O que acontece? Todos os nossos comportamentos, a gente precisa entender que todos nós temos necessidades, tá? Todos nós temos necessidades e todos nós fazemos as coisas para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. E a gente tem uma relação muito de querer ter poder um sobre o outro. É um jogo ao invés de ser um empoderamento, tá? Como assim? Como assim? Eu quero ter poder sobre o outro. Eu quero que o outro faça as coisas que eu quero, as coisas que me agradam. E daí eu faço o que agrada o outro. Então eu quero ter poder sobre o outro e eu quero que o outro tenha poder sobre mim, né? Eu quero que o outro tenha, porque eu permito que o outro tenha poder sobre mim, porque eu quero fazer as coisas que agradam o outro, né? Então a gente fica nesse jogo. O empoderamento é quando eu faço aquilo que eu quero. Eu não estou ali focada em agradar o outro. Então, quando o passivo, o que eu faço? Eu não faço aquilo que eu quero porque eu quero agradar o outro. O agressivo quer que o outro agrade, e daí cobra e exige. E o assertivo? O assertivo não. O assertivo expõe, eu preciso disso, mas ele deixa o outro ver se pode ou não, entende? Então eu não quero ter poder sobre o outro e eu não quero que o outro tenha esse poder sobre mim, tá? E eu simplesmente faço aquilo que é importante para mim, eu exponho minhas necessidades para o outro e eu dou liberdade para o outro. Só que o que fazer, então? Em primeiro lugar, é a gente não ser reativa, né? Se você tem um parceiro que está te cobrando, que está te exigindo, que não está numa relação saudável, em primeiro lugar é você não ser reativa, porque quando você começa a ser reativa, a brigar, tal, você entra num lugar onde ele está errando, você está errando também. Então vira uma relação disfuncional. Primeiro ponto, né? Se você quer equilibrar a sua relação, tá bom?
Se você se sente, se você está num relacionamento que você sente que a pessoa não te respeita, que a pessoa não se importa com você, muitas vezes a situação é você sair dessa relação, tá bom? Agora, se você quer tentar melhorar essa relação, se você quer alinhar essa relação, o primeiro ponto é você começar a desenvolver intimidade com ele. Você validar a necessidade dele, então eu entendo a sua necessidade de ter relações comigo, relações sexuais, mas não validar o comportamento dele, se ele está tendo um comportamento agressivo, de cobrança. Então, você valida a necessidade dele, mas você não valida o comportamento, tá? Em relação ao comportamento, isso, você precisa conversar sobre isso com ele. Todos nós temos necessidades, né? Necessidades, quando elas não são supridas, eu tenho necessidade de carinho, de respeito, de atenção. Então, quando as minhas necessidades não são supridas, isso vai gerar raiva. E daí eu posso ter um comportamento agressivo, pode gerar tristeza, eu posso ter um comportamento passivo, pode gerar, se a minha necessidade não é suprida, pode gerar uma baixa libido, né? Pode gerar uma baixa libido. Então, a necessidade do outro vai gerar, ele não é atendido, ele quer fazer sexo, não é atendido, ele vai sentir raiva, ele vai ser agressivo, ele vai vir com cobranças. E a necessidade minha de repente, respeito ou de preliminares, ela não é atendida e ela vai reverberar em mim como baixa libido, tá? Ou às vezes eu posso ter uma libido normal, só que meu parceiro, eu tô cansada, eu não tô disposta nesse momento e meu parceiro não entende. Então a gente precisa fazer o quê? Buscar a solução. O que é buscar a solução? É olhar trazer intimidade para a relação, é conversar. Não tem como você encontrar uma solução sem conversar. Porque se você quer encontrar a solução, e daí você falar, vou impor para ele, então você vai fazer isso e isso. É cobrança, é controle. Não tem como eu buscar uma solução sozinha. Eu só posso encontrar a solução conversando com ele. Então, a solução é vocês desenvolverem intimidade, tá? Sempre, antes de chegar nesses níveis, né, de raiva, de cobrança, de zero libido, foram aparecendo sinais aí. E daí a gente não vai resolvendo, isso daí vai virando uma bola de neve e vai aumentando, tá? Então, não há outro caminho que não buscar essa solução, tá? Então, se ele te cobra, valide a necessidade dele, exponha como que você se sente em relação à cobrança. Qual que é a sua necessidade em relação a essa cobrança, né? Tudo bem, eu entendo a sua necessidade de fazer sexo, mas quando você fala comigo e você altera o seu tom de voz, mas quando você falar comigo, me pede e depois você para de falar comigo, eu me sinto assim, assim, assim. Então, o que eu preciso? Expõe a sua necessidade também. Eu preciso que você fale comigo com um tom de voz que não seja alterado. O que eu preciso, né? Então, eu vou falar para o outro o que eu preciso. Qual que é a minha necessidade? E daí, aproveitando a deixa, vou falar para o outro também qual que é a minha necessidade, uma vez que eu quero resgatar essa relação, para que eu possa suprir essa necessidade de sexo da relação. Mas se eu não quero fazer sexo por motivo X, Y, Z, existe um motivo. Então, para eu poder fazer sexo, eu preciso olhar para essas questões e resolver essas questões. Então, eu vou olhar para ele e vou falar, né? Eu já falei aqui que o sexo, ele é para a gente se conectar, para a gente trocar carinho, né? Se tem um problema que está impedindo aí de fazer sexo, a gente tem que olhar para a solução. E daí é isso que a gente vai fazer agora. Vamos olhar para a solução.